pessoal, tudo bem? Patrícia César, sócia fundadora aqui da Zao Investimentos, e eu estou aqui para a gente fazer mais um Papo em Alta. Então, toda quarta-feira a gente recebe um convidado novo para a gente falar de um assunto diferente. Hoje eu vou receber o Flávio Oliveira, meu sócio aqui no escritório, responsável pela nossa mesa de renda variável e pelo setor de produtos aqui no escritório. A gente vai falar hoje sobre a área de tecnologia na Bolsa. Então, quais são os setores que a gente pode colocar nessa categoria? Quais são as perspectivas com relação às ações que a gente vai discutir um pouquinho logo em seguida. Antes de mais nada, quero lembrar vocês que aqui a gente não faz nenhum tipo de recomendação. A ideia dos nossos vídeos é sempre deixar vocês bem informados e entender quais são as alternativas que estão disponíveis no mercado antes de vocês fazerem as escolhas dos ativos que vão fazer parte da carteira de vocês. Lembro também que um dos focos que a gente tem aqui no escritório é deixar vocês bem informados. Então, aqui no nosso site, vocês podem acessar diversos relatórios gratuitos. No nosso Instagram, vocês podem acessar diversos conteúdos específicos que a gente faz aqui para o Insta e também acessar a nossa Linktree, onde vocês vão ter acesso a todas as informações de tudo que a gente tem feito aqui no escritório. Então, as nossas lives, os nossos e-books, como, por exemplo, o nosso e-book de renda variável, que vai estar disponível para vocês fazerem um download por ali. Então, vou chamar o Flávio para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, pessoal, então, como eu tinha comentado, eu estou aqui com o Flávio. Flávio, tudo bem? Opa! Olá, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Então, como eu tinha falado, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a parte de tecnologia na Bolsa, então tentar entender os setores, as oportunidades, né? Um setor que ficou muito em voga esse ano, em especial esse ano, né? A parte de tecnologia já é muito discutida há bastante tempo, a gente já teve bolha, já teve tudo, mas esse ano aqui em especial foi um setor que ganhou muita atenção, até pela performance que teve, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então, Flávio, para a gente começar a explicar ali, conversar um pouquinho sobre a área, eu acho que é legal a gente começar falando, né, quais os setores que entram nessa parte de tecnologia. Perfeito. Bom, Paty, na verdade, tecnologia, né, é um setor extremamente amplo. A gente pode ter disrupções tecnológicas aí em praticamente qualquer setor da economia real, mas acho que aí tem três setores aí que têm uma razoável visibilidade hoje no mercado e são setores aí que têm uma certa liquidez e que estão sendo muito vistos, que basicamente é o setor de bancos, a parte de varejo, né, em especial varejo online, e a parte das empresas aí de tecnologia mais raiz, né, que a gente vê de soluções e tecnologia propriamente ditas. Então, acho que no primeiro ponto de bancos, a gente vê aí cases como aí o Banco Inter, o próprio BTG, a própria XP, que tem ações no exterior e possivelmente em breve terão BDRs, enfim, toda essa parte aí, essa seara de bancos que estão investindo, né, na revolução digital do mercado financeiro. Essa é uma tese de crescimento. A gente vê que hoje é um mercado que ele é extremamente oligopolizado e a gente vê essas pequenas empresas, pequenas empresas nadando de braçada e roubando share dos bancos, em especial nessa parte de investimentos. Acho que o grande desafio que a gente tem aqui são os múltiplos das empresas, né? Então, a gente vê empresas como a XP negociando a múltiplos extremamente elevados, o que obriga elas a ter um crescimento muito forte ao longo dos próximos anos. Porém, eu acredito realmente que são números factíveis. E em alguns casos especiais, como é o caso aí do Banco Inter, onde tu tem um crescimento exponencial da tua base de clientes, porém, são clientes que basicamente ainda não geram lucro, vamos dizer assim. Então, a gente tem aí um crescimento muito forte e o grande desafio vai ser como remunerar cada cliente, né? Como pagar o custo de aquisição de cada cliente e como transformar isso num múltiplo. Então, a gente via isso algumas pessoas dizendo, não, o Banco Inter tem tantos mil clientes e se cada cliente tiver metade da remuneração, já tiver metade da receita do Itaú, o Banco Inter já deveria valer X. Sim, mas como que o Banco Inter vai fazer para cada cliente ter metade do rendimento do Itaú, né? Então, acho que na parte de bancos, essa é uma história de crescimento muito grande, tem muita oportunidade aí, mas a gente tem também os desafios, porque na área de bancos, a maior parte do share que é roubado é com base justamente isso, né? De menos taxas, menos custos. Então, aí acho que essa é uma história que a gente tem que tomar muito cuidado sobre esse aspecto. Na parte de varejo, acho que aqui a gente tem uma outra história que também é bem interessante. O varejo online, ele tem uma penetração muito baixa ainda no consumo do brasileiro.
e isso daí sim abre uma oportunidade bem bacana. Então a gente tem grandes empresas que estão se consolidando, Magazine Luiza, Via Varejo, B2W. Então acho que esse é um case aí que ele tem aí uma história também muito bacana e que pode abrir boas oportunidades e que tem bem mais sustentabilidade. Não vou dizer que tem bem mais sustentabilidade que o case dos bancos, porque vai ser mentira, mas acho que é uma história mais simples de ser contada. Ser contada, concordo. Provavelmente a gente vai ter uma consolidação, isso foi um movimento que já aconteceu em países envolvidos, nós vamos ter uma consolidação do varejo online, e diferente do que aconteceu lá fora, onde a Amazon, pega Estados Unidos, a Amazon é soberana, que talvez o share seja dividido aí entre 4, 5 grandes empresas, e talvez dentre elas esteja a própria Amazon, mas acho que isso daqui a gente pode ter uma excelente oportunidade e com bem menos joio no meio do trigo. E, por fim, né, nós temos as empresas mais raiz de tecnologia, a gente tem ali TOTUS, Lynx, a própria Local Web também, que são empresas small caps, que também tem uma questão que é um case de crescimento, são empresas que, da mesma forma que no mercado de varejo, que é o oposto do mercado bancário, é um mercado extremamente pulverizado, então são empresas que se organizam e elas acabam crescendo comprando outras empresas, né? Então a empresa se capitaliza e segue comprando as outras, desenvolve sinergia, tem um fluxo de caixa e vai tendo o crescimento, além do crescimento orgânico, crescimento via aquisições. Também é um case aí de muita oportunidade, se não me engano, a Local Web até pouco tempo atrás, se não foi a mais, foi uma das empresas que mais subiu brasileira. Então, acho que esse também é um setor bastante promissor. Só que também tem a mesma questão que tem ali o case de alguns bancos, né? São empresas que têm crescimento, mas que ainda não dão lucro. Isso é uma coisa bem engraçada, porque é totalmente o oposto do bom investimento do final do início dos anos 2000, que eram as empresas que apresentavam fluxo de caixa, margens interessantes. Hoje, nessa parte de tecnologia, o que o mercado precifica é crescimento puro. A forma que a empresa vai ter lucro lá da frente parece que muitas vezes acaba sendo secundário. Mas acho que se a gente fosse dividir aí nos três grandes setores, a Bolsa Brasileira, que tem liquidez e a gente vê importância, fluxo, eu dividiria nesses, né? A parte de bancos, varejo online e essas empresas aí mais raiz de tecnologia que também não são na nossa bolsa. Exato. Se a gente for pensar ali, né, são três setores bastante diferentes entre eles, e o que a gente pode pensar e entender onde podem estar as maiores oportunidades? Ficaria dentro da parte da tecnologia mais raiz, que são empresas mais de crescimento, a gente conseguiria pegar ali nos outros setores? Olha, essa é a pergunta, né, de 1 bilhão de dólares ou mais, né? Qual é o setor que mais vai crescer? Olha, eu honestamente, assim, é muito difícil fazer qualquer tipo de projeção, ainda mais num setor que nem esse, né, que tem o dinamismo da tecnologia. Essas empresas de tecnologia, especificamente, eu confesso que eu fico um pouco assustado, porque tu tem um potencial de crescimento ali dentro, e se de uma hora para outra a tecnologia que tu vende, ela por algum motivo, ela cai em desuso, a tua empresa que precificava um crescimento lá de lucro, ela passa a não valer nada, né? Porque não existe ativo na empresa. O que existe, né, é a tecnologia, o sistema, e se aquilo passa a valer nada, a empresa vira pó mesmo, né? Mas eu gosto muito do case do consumo, tá? Eu acho aí que o case do consumo online, não por ele ser o melhor, não por ele ter o maior potencial de crescimento, mas ali eu acho que nós temos uma oportunidade com uma boa relação de risco-retorno, vamos dizer assim, porque são empresas que elas já são consolidadas no mercado, elas já têm uma marca, elas já têm uma história, uma gestão interessante, uma gestão eficiente, né? uma gestão forte, e acho que elas estão se reinventando para se reenquadrar no mercado de consumo que afinal de contas, é o motor do PIB, né? É o consumo interno. Então, eu gosto muito desse case pela relação de risco-retorno. Gosto muito do case de bancos, inclusive tenho ações da própria XP, acho excelente. Não me lembro de ter feito o melhor negócio no curto prazo, mas se me perguntarem onde eu acho que tem uma relação risco-retorno saudável,
acho que o case da consolidação do varejo faz total sentido, porque assim como já aconteceu no mercado bancário, em outros países, em especial os mais desenvolvidos, aqui provavelmente isso vai acontecer, e os nomes ali das empresas, eles estão bem dados, e aqui a gente tem oportunidade, porque a gente tem empresas como a Magazine Luiza num múltiplo estratosférico, enquanto temos empresas aí como a Via Varejo, a própria B2W, que negociam múltiplos muito mais modestos, com um desempenho que não é tão aquém. Exato. Então, que existem aí boas oportunidades nessa linha. Com certeza. E se a gente for comparar, né, são várias empresas, vários setores, empresas grandes, né, que nem tu falou, Magazine Luiza, B2W, e se a gente for comparar essas empresas ou esses setores, na verdade, com os setores mais clássicos aí que a gente tem na bolsa, né? Se a gente pegar o setor financeiro, o financeiro pegando mais a parte dos bancos maiores ali, né, Itaú, Bradesco, bancões, a parte de petróleo, gás, mineração, que é o que a gente tem mais de raiz aí na nossa bolsa. Né, o que a gente pode pensar em, né, numa comparação entre esse setor de tecnologia e esses setores mais clássicos? Pois então, cara, acho que nem a gente falou, né? Não é uma questão de melhor ou pior. Um ponto que é super importante a gente também entender é que, antes de falar disso, são os movimentos de fluxo, né? Então, a gente acabou de passar por um momento onde onde todas as economias entraram numa recessão extremamente aguda. Vamos torcer para que isso não vire uma coisa profunda, né? Uma coisa que vai se arrastar, mas não parece ser o que vai acontecer. E quando isso acontece, geralmente, o primeiro setor que puxa são os setores mais primários, né? São as empresas de valor. Então, principalmente a empresa de commodity, como é o caso aí que a gente hoje, petróleo, minério. Então, eu realmente acredito que a gente pode sim ter uma reação desses setores no curto prazo, independente de ser melhor ou pior que os setores mais novos. Mas, fazendo a comparação, cara, acho que uma carteira equilibrada ela poderia ter tanto os setores mais tradicionais quanto esses setores aí mais tech. A grande diferença é que o setor mais tradicional ele vai negociar a um múltiplo mais baixo. Então, a gente vê hoje, por exemplo, o Banco do Brasil negociando a 5, 6 vezes lucro, que é extremamente barato, mas mesmo que esse múltiplo ele aumente, ele vai estar tradando talvez 7, 8, 10 vezes lucro, enquanto tem uma XP negociando a 50, né? Então, acho que tudo depende do que o investidor quer. Porque se o investidor ele quer ter uma maior exposição a crescimento, dificilmente ele vai ter isso nos setores da economia mais antiga. Porém, esses setores de crescimento, quando a coisa dá errado, né, quando a empresa começa a perder valor, ela perde valor muito rápido. Então, a gente pegou, por exemplo, da Cielo, né? Empresa que era queridinha do mercado, meios de adquirência começaram a perder o interesse e o ativo já perdeu aí 90% do valor de mercado, muito rápido. Então, acho que e sem a perspectiva de, no curto prazo, ter uma solução, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? É um ótimo exemplo esse da Cielo que tu deu, porque o grande problema ali não é nem só ter perdido os 90%, o problema é como é que faz, o que eles podem fazer hoje, que seria tão disruptivo comparado com os concorrentes que eles têm hoje, para poder recuperar, né? Não, e eu fico pensando, cara, e vamos supor que tenho que fazer quanto trabalho vai dar, né? Até estava conversando com os amigos esses dias, bobagens, assim. Falei, cara, mais fácil fechar e abrir uma empresa nova, às vezes, né? É verdade. Mas acho que esse que é o grande ponto. Não existe um setor melhor nem pior. E até como a carteira do investidor, em teoria, não deveria ser vermelho, né? Eu acho que o investidor ele pode muito bem montar. Tenho ativos de tecnologia, eu tenho esses ativos que são mais ligados aí à economia antiga, né? Os ativos mais tradicionais, ativos de valor, e eu simplesmente vou fazendo a pesagem deles, vou modelando o peso de cada um dentro da carteira. Acho que o importante é o investidor entender, cara, da mesma forma que provavelmente numa grande empresa, né, um Itaú, até a própria Vale do Rio Doce, tu não vai ter esse crescimento de
5, 6, 7, 8 vezes, muito dificilmente esses ativos também vão perder 80, 90% do valor de mercado. Não existe melhor nem pior. O investidor ele tem que balançar, ele tem que fazer o balanço do que ele acha interessante ter dentro do portfólio dele, tem que fazer a pesagem. Exatamente. Né, até já pegando um gancho ali para a gente já finalizar o nosso vídeo, o que a gente pode esperar? E tem algum tipo de perspectiva para o setor de tech no geral, né? Para esse ano, para o longo prazo, né? Tu já tinha comentado de, né, ter uma carteira balanceada, mas a gente consegue pensar em perspectiva, o que a gente pode esperar com relação ao setor? Olha, todo mundo, agora final de ano, todo mundo adora fazer a É a mega da virada, todo mundo tem, predição, normal. Vamos, é, é, sempre vamos começar já a fazer as apostas que vão dar errado daqui a 3 meses. teve algum meme que eu vi essa semana, as análises de 2021, que daqui 6 meses não vão fazer mais sentido. É isso aí. Acho aí que, cara, para 2021 é complicado. A gente tem aí empresas que estão com múltiplos muito altos e outras empresas que estão extremamente deprimidas e uma economia assim e a economia real a gente está aí tem muitos fatores, né, que podem ou alavancar ou simplesmente fazer as coisas irem muito mal, né? Afinal de contas, está todo mundo achando que vai ter vacina, que vai ter e na verdade a gente ainda não tem nada 100%, ainda não são fatos, né? Apesar de quase serem fatos, eles ainda não são fatos. Então, eu acho que qualquer previsão aí para 2021, ela tem grandes chances de dar errado, até porque se de um lado as empresas de valor vão pegar os bancos, todo mundo acha que bancos fez provisões demais, todo mundo, leia-se, uma grande parte das pessoas do mercado acha que os múltiplos estão extremamente deprimidos, que foram feitas muitas provisões e que essas provisões vão virar dividendos. Por outro lado, todo mundo, uma boa parte do mercado, vou corrigir, uma boa parte do mercado acha que essas empresas, em especial essas do varejo online que eu falei, vão apresentar números crescentes ao longo do tempo. E a grande verdade é que a gente pode ter decepção ao longo do ano que vem, né? Então, a gente pode ter empresas do setor de varejo apresentando números excelentes, porém aquém do que o mercado esperava e esses múltiplos recuando. Da mesma forma, a gente pode ter esses bancos aí realmente amargando essas provisões e aquele dividendo gigantesco que todo mundo espera para 2021, ele pode não se materializar. Acontecer. Isso pode impactar, sim, as ações. Então, acho que previsões para 2021 são extremamente complicadas. Agora, no médio e longo prazo, acredito aí que a parte de tecnologia é um case secular. A gente está passando por esse movimento, tanto que empresas que hoje são empresas aí de valor, elas podem passar por uma revolução tecnológica, né? Tanto que tu mesmo falou, poxa, de um lado tu tem os bancões, e do outro lado, tu tem os bancos disruptivos. É tudo banco, só que um banco é o tradicional, é o valor, e o outro é o case de crescimento baseado em tecnologia. Então, eu realmente acho que tecnologia é um case secular, que a gente vai ver muito crescimento. O ponto principal é escolher as empresas que vão conseguir ser as grandes vencedoras no médio e longo prazo, que vão conseguir perpetuar esse crescimento. Então, acho que a gente já tem aí, e esse é um dos motivos pelo qual, por exemplo, eu falei antes da parte de varejo, né? Porque, ok, as empresas, algumas delas estão bem precificadas, mas na minha cabeça eu acho que é um case assim que a gente consegue identificar quem vão ser alguns dos big winners, né? Então, acho que a gente tem prêmio para médio e longo prazo, e as chances da gente ter aquelas perdas que o ativo vai perder 80%, 90%, elas são menores. Então, resumindo, voltando para a tua pergunta, né, porque dei muita volta, 2021, cara, é imprevisível. Acredito que o PIB que a gente vai ter uma reação do PIB, da economia, só não sei como isso vai refletir no preço das ações, porque algumas delas já estão precificando esse crescimento, o mercado já acredita nisso. No médio e longo prazo, acho que a gente está lidando aí com um case secular e que tem muito espaço aí para crescer, tal qual ESG, que é outro tema aí que está super em voga, e outras questões. Acho que é um case de crescimento muito forte no longo prazo. Que ótimo, obrigada, Flávio. Sempre adoro ficar falando contigo. A gente podia ficar aqui mais umas 3 horas. E só lembrando, pessoal, a gente estava falando aí da parte de tecnologia, né?
Lembrando que a gente tem hoje a possibilidade também de entrar na parte, eu não vou dizer de tecnologia, mas na verdade em todo o mercado, todos os BDRs que a gente já tem disponíveis aqui, né? O de tecnologia em especial é algo que o pessoal sempre acaba comentando, né? Conseguir comprar ações da Apple, Google, Facebook e assim por diante. Então a gente consegue fazer isso hoje através de BDRs e dos fundos. Lembrando que há pouco tempo os BDRs foram liberados para investidores no geral, né? Então hoje todos os investidores conseguem comprar. Então eu até vou deixar para vocês, a gente tem um e-book falando de BDRs, mesmo não sendo o assunto hoje efetivamente do vídeo, como a gente estava falando de tecnologia, sempre legal a gente lembrar disso também. Então, obrigada, Flávio, mais uma vez pelas ótimas explicações e a gente se vê logo mais. É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos e bons investimentos.